A paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, todo o meu agir, Senhor, inclino todo o meu agir a ti, o meu proceder a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, começando aqui o nosso dia, com essa bênção de Deus, hoje, diante do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos estar no parágrafo 2712. E dando continuidade, no índice analítico, vai nos falar sobre acolher o amor de Deus. É um ensinamento de como você acolhe o amor de Deus, de como você age, o teu agir diante e o teu proceder diante de Deus. Ele vai nos dizer assim: a oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado que consente em acolher o amor com que é amado e que quer responder-lhe amando mais ainda. Então, queridos irmãos, quando nós conscientizamos os nossos erros, as nossas falhas, o nosso agir, diante do amor de Deus, diante da convivência com o amor, Deus fazeria isso, Deus aprovaria essa situação. Aí quando você reconhece as tuas falhas, você se reconhece pecador, diante desta convivência com Deus, com o amor, você se direciona ao Senhor e diz a Ele arrependido: Senhor, me perdoa, eu agi errado, eu fiz mal, diante dos teus olhos, eu me distanciei de ti, Senhor, com o meu pecado. Continuando, esse pecador perdoado sabe, porém, que o amor com que responde é precisamente o que o Espírito derrama em seu coração, pois tudo é graça da parte de Deus. A oração é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com o seu Filho bem-amado. Então, terminando esse momento para nós aqui, o resumo desse parágrafo, irmãos, é a convivência com Jesus, o mover de Deus na nossa vida faz com que a gente se aproxime dele, e a oração é a melhor forma de se aproximar de Deus. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. A oração é uma comunhão. E diante da oração, para que ela se conclua, nós temos que ter o agir, porque só orar e não ter ação, oração, nós ficamos como que da boca para fora. Por isso que quando você conscientiza, quando você reconhece, você já começa o agir, porque você vai fazer lá na prática. Porque se eu fiz isso algo de errado, eu vou recomeçar, eu reconheci, eu errei. Como a gente sempre diz, eu disse ontem muito para os irmãos, Deus sempre nos dá a chance de recomeçar, mas que a gente seja consciente dos nossos erros e não cometemos mais. Renunciar, irmãos. O que acontece? Como diz o padre Nicolas, tem pessoas que querem conviver com um pecadinho de estimação, não quer abandonar. E isso não é conscientizar. Agora, você arrepender-se, eu não vou fazer mais. Aí você olha para aquela pessoa que teve uma conversão diária, aquela pessoa que tem uma conversão com a presença de Deus, que ela não quer saber mais do vício dela, de um vício, de uma situação de adultério, qualquer situação de pecado mortal, e a pessoa se arrepende e ela não tem medo de testemunhar, ela sente vergonha, mas ao mesmo tempo ela testemunha porque ela não quer mais. E ela fala: eu não quero mais, e eu não aceito mais isso na minha vida. E aí você nega o pecado e aceita verdadeiramente Jesus. E isso faz o que, irmãos? Faz que a gente se una ao amor de Jesus.
cresce em nós aquela vontade de se unir mais, de estar ali em oração como a gente está aqui. É um momento com Ele, de estudar, de se aproximar de Deus. E um coração que está assim, desse mover de Deus no amor, a oração dele é uma oração que se une a Deus, é uma oração verdadeira. Porque ele se coloca diante de Deus, ele tem desejo de ouvir a Deus, ele tem vontade de ir à missa. Quando ele comete um pecado mortal ou algum pecado venial, ele confessa, não deixa de se confessar, ele vive a graça, vive a obediência, porque é um coração que está na convivência do amor. Ele está voltado, perde aquele sabor das coisas do mundo, sabe? Músicas mundanas. Um coração voltado para Jesus, ele se afasta muitas vezes de muitas situações erradas. E isso é muito importante. Que nós saibamos discernir. Talvez você conhece aquela pessoa que de repente do nada ela teve uma mudança. Você fala, nossa, ela mudou bastante, mas isso aí é temporário. Não faça isso, meu irmão. Diga assim, irmão, que bom. Continue firme. Deus vai te abençoar muito. Seja forte, que o mundo vem nos atacar. Agora pega a tua palavra, lá em João 17, e nós vamos conviver com Jesus no momento de oração. No momento que ele ora ao Pai. Para que a gente entenda o católico que orar e rezar, ele tem o mesmo sentido, só que a oração é aquele diálogo, é a mesma palavra, né? Um diálogo onde que você pode ser direcionada ou você pode ser também uma oração com as tuas palavras. E mais tem que ser conscientizada, é justamente isso. Todas as duas conscientizam. Quando eu leio aqui, Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, eu estou conscientizando isso. Eu reconheço meu Deus. Eu louvo porque pela sua bondade que eu reconheço e conheço, então eu estou falando algo que está aqui dentro do meu coração. E através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Então, as palavras, irmãos, não pode ser aquelas palavras que direcionada como o Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensina ao rezar o Pai Nosso, e a nossa oração que você fala lá com aquela intimidade, né? Mas as duas são orações direcionadas a Deus, conscientizadas. Então, João 17, do versículo 1 até o versículo 11, Jesus ele começa assim erguendo os seus olhos ao céu, direcionando a palavra ao Pai. Mas nós vamos ler lá o versículo 6. Então ele entra em um momento, irmão, de oração. Ele conversa com o Pai, com Deus. Ele eleva os seus olhos ao céu. Quando nós fechamos os olhos, nós olhamos para Deus. Nós falamos com Deus. Eu me conscientizo, eu entro dentro de mim. Por isso que o fechar os olhos, irmão, é importante. Você não fica olhando as coisas, não. Eu tenho que deixar que a oração entre dentro do meu coração, que penetre em mim, que eu me conscientize, né? Que eu use essas palavrinhas de hoje, conscientizar, responder a Deus. Eu me conscientizei. Agora, olha o que Jesus diz: eram teus e os destes a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me destes procederam de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e a eles a receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Por eles é que eu rogo. Olha só, Jesus rogando por nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus ora por todos nós. Ele pede ao Pai por todos aqueles que ouviram a palavra dele e acreditaram nele. Querido irmão, se o teu coração está assim hoje, talvez você está passando por uma provação, por uma dificuldade, por qualquer situação, ou talvez teu coração está muito alegre, muito feliz, as bênçãos estão chegando cada vez mais. Mas nós sabemos, irmãos, que o mundo está aí, como disse Jesus. Ele roga ao Pai para que nos proteja. E uma proteção não é uma proteção
física somente, irmãos, é uma proteção espiritual, que a nossa alma não se perca, que a nossa alma seja entregue totalmente ao Pai, para que a gente esteja unido a Ele. Porque a física, Jesus vai dizer depois na palavra, que o corpo ele pode se perder, mas o importante é a alma, né? Porque o corpo, quando ele padece, vamos supor, como que ele pode se perder? Por uma enfermidade, por uma situação. Mas se depois vai ser restituído, né? Vamos ressuscitar glorioso. Então esse mover, então o mover do meu corpo é que eu saiba discernir. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ter discernimento, mas que eu não entre em desespero se algo acontecer. Que eu não entre em desespero, porque o próprio Deus está cuidando de nós. Que neste momento é o momento de você acalmar, de você colocar a mão sobre o seu pensamento, coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala assim: Senhor, o Senhor rogou a mim. Nessa intimidade com Jesus agora. Sabe por quê, irmãos? O nosso pensamento tem que estar voltado para o Senhor. E o teu pensamento voltado para Deus não vai ficar pensando bobeiras, não vai ficar pensando estando longe do Senhor. E neste momento o Senhor fala muito forte isso: filho, cuidai do que você vê, cuidai do que você está se alimentando, para que os teus pensamentos não reflitam no teu corpo, para que a tua alma não esteja doente, não esteja enferma. E neste momento, querido irmão, o Senhor está restituindo pensamentos negativos. O Senhor está dando força para aqueles que não conseguiam mais se levantar, porque pensava que não era amado. Olha aqui, irmão, Ele rogou por mim e por você. Se você acredita que Jesus é o teu Senhor, se você proclamou isso dentro da tua casa, e se você deu liberdade para Ele agir na tua vida, olha o que Ele disse para nós hoje. Ele disse assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Ele pede, ele roga ao Pai, mas por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, nele sou glorificado. Querido irmão, guarda essa palavra no íntimo do teu coração. Se o teu Senhor é Jesus Cristo, Ele rogou ao Pai por mim e por você. Eu creio, eu acredito, Senhor. E finalizamos com essa oração que o Senhor nos ensinou a rezar. Os discípulos perguntam a Ele: nos ensina, Senhor, a rezar? Nos ensina a orar? Aí Jesus olha para eles e faz a oração do Pai Nosso. Queridos irmãos, hoje nós estamos vendo a intimidade da oração nos leva a acolher e ser acolhido no amor de Deus. Que Deus os abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine e que a gente entre nessa intimidade com o amor de Deus. Como é bom a gente viver e conviver com o amor do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Daqui uns 10 minutinhos, o nosso 5 a 10 minutinhos, o nosso Lectio Divino, do Evangelho do Dia. Que Deus abençoe. Um grande abraço.